Quando a Canon lançou o seu sistema de lentes RF em 2018, basicamente ela estava dizendo pra gente que as lentes dela seria exclusiva RF, ou seja, exclusiva da própria Canon em si. E eu lembro que essa decisão gerou um baita debate na época, na verdade, até hoje gera um baita debate. E em contrapartida, a Sony basicamente ela liberou o malte, né? Então nós tivemos a questão de várias marcas interessantes como Sigma, Tamron, Viltrox, Sirui, entre outras marcas chinesas, né? Enquanto que na Canon nós tivemos apenas câmera Canon, lente Canon. E durante anos foi exatamente isso, né? Mas por que eu tô falando tudo isso, cara? Porque basicamente recentemente teve o lançamento da Canon R6V, que, cara, fenomenal esse lançamento, muito bom mesmo. A Canon basicamente ela fez o dever de casa. Se você quer saber o que a Canon R6V pode fazer, clica no card aqui em cima, é aqui mesmo. Clica no card aqui em cima para você ver esse lançamento. Ficou um vídeo assim muito interessante. E quando você clicar nesse vídeo, você vai ver os comentários. Você vai ver alguns comentários bem interessantes, que alguns deles estão falando justamente isso, que é muitos adoraram o lançamento, adoraram a câmera, mas simplesmente não vão para Canon porque eles têm a flexibilidade da Sony. Entende? E quando eu li esses comentários surgiu uma reflexão na minha cabeça, será que a Sony realmente é dominante? Será que ela tá encrostada no mercado? Ela é a predominante, ela domina as outras marcas realmente ou é só uma percepção? E eu decidi pesquisar, cara. E o resultado me surpreendeu bastante. E eu cheguei em dois sites que basicamente um contradiz o outro, na verdade contradizem mercados diferentes, e vocês vão ver que é justamente isso, tá? Primeiro, Petapixel, basicamente esse site aqui eu conheci há pouco tempo, ele é um site mais envolvendo coisas relacionadas à fotografia e audiovisual, é bem interessante em si, e ele justamente trouxe esse artigo, Canon comemora o 23º ano consecundário no topo do mercado global ILC digital. É um artigo que foi lançado em 24 de fevereiro de 2026, então é um artigo bem recente. Então basicamente ele fala o seguinte, a Canon anunciou que mais uma vez manteve a participação número 1 no mercado global de câmeras digitais de lentes intercambiáveis, marcando seu 23º ano consecutivo no topo. Nossa, então quer dizer que a Canon ela domina tudo, né? Calma, tem pegadinha, se liga aqui, ó. Além disso, a principal alegação da Canon de que manteve a participação número 1 no mercado global por 23 anos consecutivos de 2003 a 2025 é baseada em uma pesquisa da Canon, ou seja, não é uma fonte independente, a própria Canon divulgou isso. Mas eu já vou revelar mais detalhes, eu quero ver com vocês o outro site. Esse aqui, ele é no Amador Fotógrafo, basicamente tá tudo distorcido o site dele porque eu coloquei a tradução em português, então ele acaba zoando um pouquinho. E o título é o seguinte, a Sony domina a Canon e a Nikon no mercado de câmeras sem espelho pelo 3º ano consecutivo. Nossa, mas espera aí, tá meio confuso isso aqui, né? Tá meio confuso, vamos continuar lendo. Esse artigo ele foi publicado em 23 de janeiro de 2026, então também é bem recente. A BCN Japão, ou Japan, enfim, divulgou dados de vendas para todo o ano de 2025, revelando os vencedores e perdedores no mercado de câmeras quando se trata de do mercado japonês. E isso nos dá uma visão que é difícil de encontrar em outro lugar, com um claro vencedor no mercado de câmeras sem espelho. A Sony está em primeiro lugar com 29,9% de participação de mercado, a Canon vem em segundo lugar com 27,4% de participação de mercado, com a Nikon em terceiro lugar com 15,5% de participação de mercado. Todas as três empresas oferecem câmeras full frame sem espelho e sem espelho APS-C. Tá? Seguinte, qual que é a diferença desse artigo aqui para o outro que a gente viu? O outro, basicamente, a Canon, ela fala que é a empresa que mais tem vendas em si de câmeras, mas com a pegadinha de que ela vende mais câmeras DSLR, né? Que são câmeras DSLR intercambiáveis. Aqui, no mercado japonês, a Sony, ela basicamente domina quando se fala câmeras mirrorless sem espelho full frame, entende? Então, o que isso quer dizer? Basicamente, se a gente for analisar por nichos, a Sony, ela domina um nicho e o outro nicho a Canon domina, entende? Ah, mas Thiago, peraí, mas no mercado japonês, isso aqui não quer dizer nada no Brasil, não quer dizer nada no resto do mundo e eu concordo com você. Isso aqui é apenas uma especulação, é um ponto de vista que eu trouxe para vocês, a gente pode analisar um pouco, mas não é algo tão concreto ao decorrer do mundo porque não é uma pesquisa, é mais uma coisa isolada em si, mas é uma coisa interessante para a gente analisar como que a Sony ela está em outros mercados em si, tá? Eu tentei pesquisar se existia pesquisas envolvendo Estados Unidos ou Brasil e não encontrei nada, mas eu fiz algumas pesquisas por conta própria, eu pesquisei com alguns influencers, algumas pessoas em si, porém eu vou falar com isso já já. Eu quero voltar um pouquinho pro malte. Eu vou dar a minha opinião sobre o malte, tá? Em 2018, quando a Canon basicamente ela fechou o sistema RF, ela privou muita gente de ter as suas câmeras. Peraí, como assim, Thiago? Ela privou a lente, não privou as câmeras.
tudo depende da sua perspectiva. Uma das coisas que eu sempre gosto de ressaltar quando eu quero fazer um vídeo envolvendo esse tipo de assunto é que nós estamos no Brasil, então nós não podemos pegar a régua do gringo e jogar pra gente, cara. Isso é uma coisa imoral e não tem lógica. O nosso poder de compra é muito menor. E eu já vou deixar isso bem claro, eu não estou falando que a Canon RF, a lente da Canon em si, é ruim. Longe de mim, cara. É uma das melhores lentes do mercado. Eu acho que é uma lente que tem uma construção absurda e uma construção ótica de imagem também limpa e super agradável, cara. É realmente uma lente fenomenal se você for analisar com outros concorrentes em si. O que eu quero dizer é que ela é uma lente cara. Vamos dizer que você pega uma 50mm da Canon e você compara com uma 50mm de uma Sigma, né? Em relação a preço, não a qualidade, cara, é 1/3 o valor da Sigma em comparação com a lente RF da Canon. E o que isso causa? Basicamente, aquela pessoa que teria dinheiro para comprar uma câmera da Canon boa, mas não teria dinheiro para conseguir manter um ecossistema RF, ou seja, não estou falando comprar uma lente RF, mas ampliar esse sistema RF, que é justamente aquelas pessoas que estão começando no mercado ou o nível intermediário que não consegue ter tanta grana no audiovisual. Elas acabam vendo essa questão que elas não vão conseguir evoluir em relação a lentes, e elas partem para outras marcas, que é justamente a Sony, né? Se você for analisar de um ponto de vista bem analítico. Mas eu também já aprofundo um pouco mais sobre isso, tá? Em 2023 surgiu o pronunciamento da Canon, que basicamente ela iria abrir o malte RF para algumas marcas de terceiros, mas a parte APS-C em si, a full frame, até onde eu sei, ela não tem nada ainda sobre isso, né? Eu posso estar enganado, se tiver alguma notícia sobre isso, por favor, deixe nos comentários. Mas em 2023 ela fez o anúncio, em 2024 teve a implementação, né? Nós temos algumas marcas de terceiros com malte RF para sensor APS-C, sim. E teve um comentário em específico que falava que era liberação para a lentes manuais, mas não, tem lente automática também. Não é automática, é lente com foco automático, para ficar muito mais fácil de entender. Mas por que a gente tem a percepção de que a Sony ela domina o mercado? Né? E isso a gente pode responder de vários pontos de vista diferentes. Vamos começar com o primeiro, que eu acho que é um dos mais responsáveis, que é justamente o efeito manada. Esse efeito em si, ele é um efeito que, como nós temos muitos criadores de Sony, geralmente esses são os mais barulhentos, dá a percepção de que o mercado em si é dominado por pessoas da Sony. Agora eu acho que isso está mudando, tem muita gente migrando, inclusive para a Lumix e para a Nikon, né? A gente tem alguns criadores muito fortes de Canon, né? O Thiago Rodrigues e tudo mais, então eu acho que isso é um ponto de vista, mas eu acredito que o pessoal da Sony, os criadores de conteúdo da Sony, eles fazem muito mais barulho, entende? Então eu acho que é por isso que dá para passar um pouco mais essa percepção. Segundo, o custo-benefício, né? Eu acho que a entrada da Sony é muito mais barata do que outras marcas, se bem que a Canon também tem agora uns modelos muito interessantes que batem de frente com os EV10 Mark II e tudo mais, mas por muito tempo a Sony ela dominou a entrada de videomakers, criadores de conteúdo com as EV10 e tudo mais, então a questão de você ter marcas bem econômicas com mounts de terceiros que são também econômicas, isso contribuiu demais para uma entrada ainda mais barata se você for analisar no ponto de vista da Sony. Assim, eu também coloquei a questão da experiência que converte no roteiro, mas isso é uma coisa muito relativa, tem vários casos de pessoas que saíram da Sony e foram para outras marcas, se identificaram muito mais. Por exemplo, eu fui um cara que saí da Sony e gostei muito da Lumix, e hoje a maior parte do meu malte, do meu sistema em si é da Lumix, assim como tivemos várias pessoas que saíram de outras marcas e foram para a Sony, né? Então eu acho que isso é uma coisa que contribui. Pelo que eu pude conversar com muitos criadores, tá? Eles saíram de outras marcas e foram para a Sony. E esses criadores são barulhentos. Então eu acho que isso também contribui para o primeiro tópico que eu falei antes. E quarto ponto para mim, que também é um dos que contribui bastante para essa percepção, é justamente o mercado ser fechado com Sony, tá? Não todo o mercado, mas uma grande parcela, principalmente o mercado de freela, que é justamente onde está a maior mão de obra dos filmmakers em si, aqueles de evento, aquelas pessoas que vão cobrir tal coisa e tudo mais. Eu acho que da publicidade está um pouco equiparado, se bem que eu não tenho muita propriedade para falar sobre publicidade, mas comentem aqui, se vocês usam mais Sony ou mais Canon ou mais outra marca em si nas suas produções de publicidade. E assim, essa questão do mercado fechado com a Sony, ela é muito responsável também lá no começo pelas influências, né? Então a gente tinha um mercado diversificado que foi funilando e hoje é um ecossistema que ele se mantém e prende as pessoas na Sony. Então, como é um mercado muito forte a Sony aqui no Brasil, as pessoas, para continuar rodando essa roda, elas precisam da Sony justamente para participar de trabalho, de freela, de produções e tudo mais. Então é uma coisa alimentando a outra se você for pensar. Vamos voltar agora para a questão da pesquisa, tá? Eu conversei com vários criadores de conteúdo que são do audiovisual, que trabalham com Sony, que trabalham com Canon. Eu conversei também com alguns criadores de conteúdo
que não são do nicho audiovisual, mas utilizam Sony, alguns que saíram da Canon e foi para a Sony. E a principal conclusão que eu obtive sobre essas pessoas, primeiro, as pessoas que trabalham com Sony, é justamente por causa do ecossistema da Sony, tá? É muito fácil você participar de trabalhos, é muito fácil você conseguir mão de obra que tem Sony, é muito fácil você lidar com a questão das lentes, por mais que eu acho que a maior parte das lentes em si não tem qualidade que nem uma RF, mas elas dão a possibilidade de você poder experimentar outras perspectivas, outras questões. Então, em resumo, as pessoas que trabalham com Sony, elas estão muito confortáveis porque a grande maioria do mercado é Sony, a mão de obra é Sony, a questão das lentes também, a textura em si também é bacana, mas eu acho que a princípio é isso. Em contrapartida, as pessoas que trabalham com Canon também estão super satisfeitas, né? Eu conversei mais com fotógrafos em si, não sei muito bem como que é o mercado de vídeo na parte de freela com Canon. Se você tem essa experiência, por favor, comenta nesse vídeo. Aqui é um vídeo de debate aberto, então fique à vontade para comentar. Mas essas pessoas que comentaram comigo, elas estão super satisfeitas com a Canon, porque elas têm tudo hoje do bom e do melhor. O mercado, a verdade verdadeira é que o mercado de câmeras hoje está muito equiparado. Nós temos modelos fantásticos de todos os lados, se bem que os lançamentos da Sony estão bem mais ou menos ultimamente, né? A própria a 7R6 foi um exemplo, mas tá tudo certo, né? E assim, eu perguntei também para eles sobre relação a lentes, se eles sentem falta dessas lentes de terceiros. E todos, sem exceção, falou que não. Todos falaram para mim que, cara, a lente RF é uma coisa assim que não dá vontade de sair e que são lentes fantásticas, que são lentes que simplesmente elas entregam um resultado que eles têm certeza que terceiros não iriam conseguir entregar. E assim, eu conversei também com criadores que saíram da Canon e foram para a Sony e basicamente é a mesma coisa de quem trabalha com ambos, né? Teve um criador em específico grande, que ele é da parte de café, que eu conversei com, não com ele, mas com um colega que conversou com ele, basicamente uma troca de informações. E ele falou, cara, que naquela época ele utilizava Canon, era uma questão meio que insustentável você ter RF, ainda mais ele que não trabalhava com isso, né? Ele que não trabalhava, ele apenas criava conteúdo, então as lentes acabavam não sendo apenas um investimento assim que teria um retorno de um ponto de vista de trabalho, mas agregaria no conteúdo, então ele achou muito mais interessante sair da Canon e ir para a Sony, né? Por causa da questão das lentes de terceiros. Bom, eu não sei, eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre a questão do criador de conteúdo em relação ao audiovisual em si. Eu tenho uma opinião sobre isso que eu acho muito legal, mas a princípio o cara foi muito equilibrado, né? Eu vejo que muitos criadores estão na questão da Sony por conta justamente da facilidade, né? Você tem muitas opções e tudo mais. Então, eu acho que também é muita questão de efeito manada, sabe? Bom, esse vídeo é isso. Eu acho que a Canon, ela tem um mercado muito grande para crescer, ainda mais com esses lançamentos que tá vindo aí, com preço super interessante. Pô, uma R6V com uma porrada de funcionalidade por $2.500, né? Isso é uma coisa fantástica mesmo. E eu acho que a partir do momento que eles liberarem o mount, que é questão de tempo isso, eu acredito que já libera, vão vir muitas pessoas que vão ter a chance de ter essas câmeras e ir construindo as suas lentes de terceiro, e é capaz dessas pessoas comprarem as lentes de terceiro e comprarem lentes RF e ver, cara, realmente é uma baita de uma lente, eu não preciso mais disso. Mas pelo menos vão ter a chance de se capitalizar, né? Isso é um papo muito complexo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber. E, cara, não é um vídeo raso. Eu trouxe muita coisa e eu fiz um roteiro interessante, cara. Esse tipo de vídeo aqui, ele tem um roteiro. Eu trouxe alguns elementos da minha opinião. Eu quero trazer mais vídeos assim para debater com vocês e saber o que vocês acham desse ponto aqui. Tá? Até porque eu quero trazer mais conteúdo nesse canal e eu tô gostando bastante. Enfim, se você quer saber mais sobre o MacBook Pro M5 Pro, clica nesse card aqui que eu falo basicamente a minha experiência com ele, dá até para jogar com esse MacBook aqui, quem diria Mac para jogo. E se você quer saber mais sobre a minha câmera nova, clica nesse card aqui, beleza?